Bom domingo para você que está aí na sua casa. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nosso Deus. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Nós somos uma família e hoje nós queremos adorar a Deus em família. Então que Deus encontre em nós um povo que adora em espírito e em verdade. Se coloca de pé e que você possa expressar todo o seu louvor e toda a sua adoração. Vamos fazer isso juntos? Olá, tudo bem com você? Como vocês estão? Como tem sido essa semana para você? Eu gostaria de dizer que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E eu convido você a abrir o seu coração. Abrir o seu coração e não apenas os seus lábios para cantar comigo, mas abrir o seu coração entendendo que Ele é Deus sobre todas as coisas. Não é porque nós estamos aqui na igreja e você está aí na sala da sua casa ou no seu quarto que nós estamos distantes. Não, a presença do Senhor, ela nos une. E eu gostaria que você cantasse comigo, gostaria que você adorasse com a gente, porque o Espírito Santo do Senhor se faz presente aí também onde você está. Ele quer falar ao seu coração e Ele tem muitas coisas a fazer ainda em nossos dias. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por tudo que tens feito. Deus, nós te agradecemos por tanta bondade sua. Deus, o que seria de nós sem a tua presença? O que seria de nós sem os teus cuidados? O que seria de nós, meu Deus, sem a tua provisão? Nós não somos nada. Pai, eu peço que o Senhor limpe nossos corações e tire daqui toda distração, Pai. Mas venha abrir nossas mentes, abrir nossos ouvidos, e que de modo algum a gente venha endurecer os nossos corações diante daquilo que o Senhor vai falar. Precisamos de Ti, Deus. Não só nesse período de quarentena, mas precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas. E muito obrigado, porque hoje temos livre acesso a essa presença. Muito obrigado, meu Deus, porque o véu foi rasgado. Muito obrigado pelo Teu Filho amado, que foi moído no madeiro em nosso lugar. Receba glória para si nesse momento. Seja adorado, seja engrandecido, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. As mãos que sustentam tudo seguram meu coração. Num carrossel de cores, no cinza em mim. Na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz. E a tua canção mais uma vez me fez dançar. Me fez dançar. E a sua voz, e a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. E as mãos que sustentam tudo seguram meu coração. Num carrossel de cores, no cinza em mim. E na tempestade eu encontrei os teus olhos de paz.
e a tua canção mais uma vez me fez dançar, me fez dançar. Erga suas vozes e diga a sua voz, a sua voz e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz me diz quem sou. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. E Ele é lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Todos juntos comigo. E a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua faz o quê? Sua voz, e a sua voz sopra a verdade sobre mim. E a sua voz me diz quem sou. Vai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. E Ele é lindo Criador, és todo amor, és todo amor. Pai das luzes, tudo vem de ti e é para ti. Lindo Criador, és todo amor, és todo amor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Esse amor infinito, oh, maior que o meu pecado.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Pra todo sempre, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, por quê? Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Declare aí, levante suas mãos. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. De quem? O nome de poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A crise está lá fora, aqui dentro há muitas oportunidades. Lá fora há escassez, mas dentro da igreja há bonança. E nesse período de pandemia, de crise, então nasce na nossa igreja um projeto, uma ação social chamado Amor que Serve. E através dessa ação nós estamos ajudando muitas famílias, outros projetos sociais. E eu queria convidar você a fazer parte, contribuindo, alimentos, cesta básica, máscaras, o que você puder, material de higiene, para que a gente continue apoiando e ajudando muitas famílias. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a igreja está mais viva do que nunca, os projetos estão nascendo, está tudo acontecendo normalmente, e eu gostaria então que você contribuísse, mas que você contribuísse com alegria, sabendo que você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo em Belo Horizonte. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, mas é importante que você entenda isso: é culto, é entrega, é oferta. Então que você possa fazer isso com muita alegria, com muito desprendimento, reconhecendo tudo que Deus fez por você, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele ainda vai fazer, porque Ele é maravilhoso, Ele é um Deus fiel, é um Deus zeloso, que cuida da gente com muito amor e com muito carinho. E a nós nesse momento só resta a gente poder adorar, poder cantar, poder louvar e entregar o nosso dízimo e a nossa oferta como um ato de adoração, como um ato de gratidão. Aqui embaixo tem um código de QR Code,
Você pode apontar a câmera do seu celular e aqui você vai ter a opção do cartão de crédito e do boleto. Aqui você tem as contas da igreja, você pode fazer transferência, você pode agendar, deixar agendadas as suas transferências. E caso você precise, necessite, nós como igreja estamos buscando na casa de alguns irmãos também os dízimos, as ofertas. Você pode levar na igreja durante a semana, você fica à vontade para fazer do jeito que for mais fácil para você. Só não deixa de contribuir, não deixa de participar, não deixa de agir com gratidão e com generosidade. Enquanto nós cantamos a próxima música, você tem toda a liberdade de fazer a sua entrega. Vamos fazer isso juntos? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, oh que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
O maior número de agressão de idosos no Brasil é cometido dentro das casas. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no âmbito familiar. A maioria dos casos de abuso infantil vem de dentro dos lares. Grande parte do alcoolismo e da dependência de drogas acontecem devido a crises familiares. Muitos suicídios acontecem devido à depressão causada por lares desestruturados. 3 em cada 4 pessoas em situação de rua estão na rua por conta de crises familiares. O que estamos vendo hoje na rua é uma amostra do que acontece nas casas. Cidade é uma expressão coletiva do que se vive nos lares. É tempo de reestruturação familiar. Por isso, é tempo de voltar para casa, pois a família é a base da sociedade. Casa, a plataforma da vida. Deus abençoe. Eu estou lendo todas as noites a Bíblia sozinha. Isso, eu além de manter a família reunida e tentar manter a rotina, especialmente dos cultos finais de semana, estou aproveitando de tocar teclado, voltando a tocar teclado, louvores. Além de eu estar lendo minha Bíblia sozinho, eu estou fazendo nova receita. Já fiz sorvete caseiro, já tentei fazer cupcake. Nós estamos aproveitando o tempo família para curtir mais um ao outro. A célula, nós estamos fazendo agora os cultos, a célula lá fora, onde os vizinhos estão ouvindo. Está sendo um tempo muito interessante, diferente, muito bom. E em família também. Estamos aproveitando esse tempo para estar mais juntos. Isso, o Estevam está pregando também, a Liz, todo mundo está pregando para os vizinhos. Deus abençoe a todos. Abraço, tchau. Estamos em uma série de mensagens chamado De Volta para Casa, e nessa série nós já falamos sobre formar uma família para Deus em Adão e Eva, nós já falamos sobre formar uma família para Deus em Noé, e hoje nós vamos falar sobre formar uma família para Deus a partir de Abraão e Sara. E para isso eu quero convidar você que está aí na sua casa a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 24, versículo 1. Se você pode, pega um bloco de notas, comece a anotar num caderno, no seu celular, mas é importante que você anote, faça anotações para que você consiga reter mais o conteúdo. Antes de avançarmos e lermos esse capítulo, eu quero recapitular com vocês algumas coisas. Primeiro, Deus começou em Adão e Eva a formar uma família. Mas por causa do pecado, por causa da rebelião, homem e mulher se afastaram de Deus e o pecado começou a tomar a humanidade e crescer no meio da humanidade. E Deus, ao observar a maldade crescendo, Ele decide recomeçar. E para recomeçar, ele acaba escolhendo Noé por causa do seu testemunho. Mas um dos filhos de Noé, depois que o tempo passa, ele tem um comportamento inadequado. E Noé acaba amaldiçoando esse filho. Esse menino cresce e como Caim fez, ele também faz. Ele se transforma num construtor de cidades. Eles acabam construindo Babel. Mas Deus, entendendo a motivação do homem, ele desce e ele espalha Babel. E com Babel espalhada, agora Deus vai chamar Abraão e vai convocar Abraão a formar uma família para ele. Ou seja, em Adão Deus está formando uma família, em Noé Deus está formando uma família e em Abraão Deus também está formando uma família para si. Agora a pergunta que fica é: quem é Abraão? Abraão é um homem falho e pecador como qualquer outro. Mas o interessante na história desse homem é que ele vai ser formado e forjado a partir de um relacionamento com Deus. Em sua formação nós vemos Deus forjando em Abraão um estilo de vida paternalista, um estilo de vida de generosidade, de obediência, de intimidade, de entrega. O interessante é que nós vamos observar em Abraão o mesmo padrão que você vai encontrar na vida de Noé e também o mesmo padrão que Deus deu para Adão no jardim do Éden.
Afinal, se você fazer uma análise, você vai ver que todos eles começam na presença de Deus. Todos eles trabalham por um propósito e não pela necessidade, não pela falta. Todos eles cuidam de quem está perto, cultivam o melhor por onde passa, protegem os mais fracos e trazem direção. Ou seja, ser um homem de Deus não é você apenas fazer parte de uma igreja, mas é você deixar a fé que você professa transformar a sua vida e você passar a viver então por causa dessa fé. Em Abraão, então, nós vemos isso não só enquanto ele viveu esse cuidado, esse zelo, esse cultivo, mas você vai observar que Abraão ele vai exceder isso após a sua morte. Ele tem um nível de cuidado e zelo com as futuras gerações. E por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão é um homem que não só fez tudo o que ele podia enquanto ele estava vivo, como tentou deixar tudo organizado para a geração dos seus filhos. Ele é um homem que cuidou de todas as coisas, presta atenção nesse detalhe. Embora Deus tenha prometido a terra, eles já estavam velhos, eles já estavam na terra, mas eles ainda não haviam posses naquele lugar, ele não tinha o direito da terra. Então, quando Sara morre, Abraão entende que toda crise gera oportunidade, e ao invés dele ficar deprimido, abatido, entrar num conflito existencial ou numa crise de fé, ele age com ousadia. Digo isso porque ele poderia ter enterrado Sara no túmulo de qualquer pessoa daquela cidade, mas ao invés disso ele vai se aproveitar da situação e ele vai fazer uma proposta de compra. O que me chama a atenção nesse texto é que as pessoas oferecem para Abraão qualquer túmulo da cidade, o melhor que ele quisesse. Ele poderia usar emprestado para enterrar Sara, mas não é isso que Abraão quer. Ele faz uma proposta de compra, mas o povo se opõe à proposta dele. E Abraão ele não desiste. Ele aumenta a sua proposta, ele faz a proposta em uma macapela. Mas a oposição da compra é porque naquele tempo, para você adquirir um pedaço de terra, você tinha que ter laços familiares naquele lugar, e Abraão não tinha. Então por isso ele está fazendo uma boa proposta numa macapela. E o que é uma macapela? É uma grande caverna com vários túmulos com um pedaço de terra. E por que Abraão quer isso? É porque ele muito mais do que enterrar Sara, ele está pensando nas futuras gerações. Ele está pensando na sua descendência. Querido, me impressiona porque Abraão não só consegue comprar a terra, como ele é chamado de príncipe, devido ao testemunho de vida que ele deu naquele lugar. Abraão é um homem que desde o princípio decidiu obedecer a Deus. E por causa disso ele tornou bem-sucedido em tudo que ele fez, abençoado em todas as áreas da sua vida. Agora, quem é Sara? Você sabe? Sara é esposa de Abraão, uma mulher de Deus, uma mulher espiritual. E Sara, o texto diz que era extremamente formosa. Para vocês terem uma ideia, Sara com 65 anos de idade ainda chamava atenção. Porém, aqui a gente vai observar que Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Sara viveu até os 127 anos e é a única mulher que a Bíblia narra o tempo de vida devido à sua importância enquanto mulher, à sua importância enquanto esposa e mãe. E Sara é uma mulher que morreu quando seu filho Isaac tinha em torno de 37 anos, ou seja, 3 anos antes do seu casamento. Esse é o contexto histórico do texto que nós vamos ler agora. Sara havia falecido, Abraão havia conseguido comprar um pedaço de terra, e agora que ele está velho e que ele sabe que logo ele vai partir, ele quer terminar sua vida organizando e direcionando o seu filho Isaac. Você que abriu a sua Bíblia em Gênesis 24, de 1 ao 3, por gentileza, acompanhe a leitura comigo. Abraão já estava velho, e o Senhor havia abençoado ele em tudo. Certo dia Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento, coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que vive aqui. Querido, olha que interessante esse texto,
Porque o que você precisa entender aqui é que Abraão tem pouco tempo de vida. E por causa disso, antes dele morrer, ele quer ajudar, ele quer encaminhar a vida do seu filho Isaque, para que ele possa morrer em paz. E só falta uma coisa para que ele faça por Isaque, para que ele possa morrer em paz. Porque as 3 maiores questões da vida de um ser humano são: primeiro, quem é o seu Deus? Que Deus você vai servir? Segundo, para onde esse Deus vai te levar? E terceiro, quem é que vai te acompanhar nessa jornada de fé? E Abraão estava tranquilo porque Isaque conhecia Deus, Isaque tinha experiência com Deus, Isaque sabia o que Deus estava fazendo na sua família e o que Deus queria fazer a partir dele. Mas Isaque tinha 37 anos e ainda estava solteiro, ainda estava sozinho. Então, para ajudar o seu filho, Abraão manda chamar o melhor servo que ele tinha naquele tempo e dá para esse servo uma grande missão: encontrar para Isaque uma esposa à altura. Por isso, querido pai, querida mãe, você não deve se preocupar apenas com a escola dos seus filhos. Isso é muito pouco. Antes de você morrer, você deve ensinar para os seus filhos quem é Deus, quem é o Deus da vida deles. Você deve ensinar para os seus filhos qual é o propósito da vida deles na terra. E terceiro, você deve ajudar os seus filhos a escolher um bom cônjuge, alguém que vai acompanhá-los nessa jornada de fé. E para isso eu quero te ajudar, para que você consiga encaminhar o seu filho com sabedoria. A primeira coisa que você precisa ter, e se você quiser anotar, anote aí, é gratidão. Essa é a primeira coisa que você precisa ser, alguém grato. O verso 1 diz: Abraão já estava velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Agora eu te pergunto, o que é gratidão? Gratidão é a consciência do todo. Gratidão é a consciência da origem e do fim. É você entender quem Deus é, o que Deus está fazendo, para onde Ele está te levando. É você entender que tudo que você tem, Deus só te deu com um objetivo e com um propósito. É você entender o que Deus está fazendo na sua família. Em Gênesis 12, Deus está dizendo para Abraão: vá, porque eu farei de você um grande homem e eu vou te abençoar. Agora em Gênesis 24, ele está dando testemunho: o Senhor me abençoou em todas as áreas. Gratidão é isso, é a consciência do todo, do Deus que chama, do Deus que sustenta, do Deus que envia e do Deus que termina. Abraão tinha tanto essa consciência do que Deus havia feito, do que Deus estava fazendo e do que Deus queria fazer, que ele entendia a importância de encaminhar o seu filho na escolha do seu cônjuge. Por quê? Porque uma pessoa errada poderia colocar tudo a perder. Se você quer ajudar os seus filhos, você precisa entender primeiro de onde vocês vieram e para onde vocês estão indo enquanto família. Vocês precisam reconhecer que tudo que vocês viveram, tudo que Deus deu, tudo que Deus fez, Ele só fez porque Ele tem um propósito na existência de vocês. Vocês precisam saber o que é que Deus está fazendo. A segunda coisa que você precisa é ser intencional. Versículo 2 e 3. Certo dia, Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado da sua casa: faça um juramento. Coloque a sua mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus de Israel, Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que vivem aqui. Querido, se você observar, Abraão a vida inteira, ele foi intencional em relação à sua família. Ele manda chamar o seu melhor servo e ele dá para esse servo uma grande missão. O interessante é que a intencionalidade de Abraão nesse capítulo, ela vai ser respondida por Labão e Betuel lá no capítulo 34. Porque Abraão ele diz assim: olha, vá e tome para o meu filho uma esposa. E lá no capítulo 34 você vai ouvir esses homens dizendo: eis aqui Rebeca, tome-a e a vá. Abraão entendeu que sem intencionalidade ele não conseguiria ajudar Isaque. E que se ele não fizesse nada, provavelmente Isaque escolheria errado, porque ele escolheria com o coração e não com a razão. E isso poderia colocar tudo a perder. Por isso, pai, mãe, você que está me escutando, mais do que saber de onde vocês vieram e para onde vocês estão indo, mais do que serem gratos, vocês precisam ser intencionais na vida do filho de vocês, na vida da filha de vocês.
Terceira coisa que você precisa fazer é depender de Deus. Versículo 7 diz: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, então você estará livre do seu juramento, mas não leve o meu filho de maneira nenhuma com você. Querido, repare que Abraão fez tudo o que ele podia. Agora, o que ele não podia fazer, ele entregou para Deus. Perceba que ele confere o sucesso dessa missão a Deus e não ao seu servo. Tanto que ele diz: se ela não quiser lhe acompanhar, então você está liberado, dispensado da sua missão. Ou seja, Abraão sabia que ele podia contar com Deus, mas que a mulher era livre para fazer a escolha que ela quisesse. Abraão confere então sucesso a Deus, porque ele sabia que da mesma forma que Deus havia providenciado um substituto para Isaac, Deus providenciaria para Isaac também uma esposa. Por isso, pais, façam o que vocês podem, e o que vocês não podem fazer, descansem, porque Deus fará. Agora, o que tem que ficar claro aqui é que descansar não significa se isentar. Descansar não significa ser omisso, ou seja, o que você não pode fazer, Deus vai fazer, mas o que você pode, isso você tem que fazer, e você tem que ser intencional no discipulado, no pastoreio, no encaminhamento do seu filho. A quarta coisa que você precisa fazer enquanto pai e mãe é semear. Versículo 10 diz: em seguida, pegou 10 camelos, carregou com os melhores presentes e viajou para uma terra distante. Chegando lá, dirigiu-se à cidade de Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido ali. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto do poço, bem nos arredores da cidade. Querido, olha que interessante essa cena. Olha o que Abraão está fazendo. Ele está enviando o seu melhor servo, ele está enviando 10 camelos e ele está enviando muitos presentes. Ele está semeando. E o mais interessante é que ele não enviou os servos junto com os camelos e os presentes para qualquer lugar. Ele é bem específico na escolha do lugar. Abraão é intencional em tudo o que faz. Pai e mãe, presta atenção. Você quer que o seu filho encontre uma boa esposa, um bom marido? Então ele precisa frequentar os lugares certos. Porque, como já dizia um amigo, se você não procurar no lugar certo, você vai acabar encontrando a pessoa errada. E se você encontrar a pessoa errada e se associar a ela, você vai viver uma vida errada, você não vai viver a vida que Deus tem para você. Então, se você quer que o seu filho ou a sua filha tenha um bom cônjuge, você precisa enviá-los para os lugares corretos. Entende o que eu digo? Eles não vão encontrar uma boa esposa, um bom marido numa rave, no baile funk, numa casa de show e nem nas baladas. Portanto, se você quer um bom casamento, se você deseja um bom casamento, você precisa enviá-los para os lugares corretos. Agora eu te pergunto, você sabe quais são os lugares corretos? Você sabe qual é um bom lugar para que o seu filho encontre uma boa pessoa? Então invista para que o seu filho passe a maior parte do tempo dele nesse lugar. Porque ao fazer isso, você está plantando uma semente na vida dele. Até aqui tudo bem? Até aqui está claro? Então a partir de agora vamos transicionar. Eu quero convidar você a fazer essa transição comigo. Porque quem não sabe o que procura, vai se satisfazer com qualquer coisa. Quem não tem um padrão de escolha vai escolher qualquer coisa. Então eu tenho certeza que não é isso que você quer. Essa palavra, a partir de agora, ela vai servir tanto para você que é pai e mãe, mas também para você que deseja encontrar alguém para te acompanhar na sua jornada de fé. Então vamos transicionar, presta atenção. Uma vez que você é grato, uma vez que você está vivendo uma vida de intencionalidade, uma vez que você está na dependência de Deus, e uma vez que você está disposto a plantar, a pergunta que agora nós devemos responder é: o que observar na hora da escolha? O que nós devemos observar? Como identificar a pessoa certa? E é essa transição que nós vamos fazer agora.
A partir desse momento eu quero te dar algumas características que você deve observar antes de dar um passo de fé. E a primeira característica, anote aí, é a espiritualidade. Versículo 3 diz: jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma cananita. Querido, Abraão sabia que embora Deus tivesse prometido aquela terra para ele, o povo que vivia naquele lugar não tinha o mesmo padrão, não tinha os mesmos valores, não tinha os mesmos princípios e nem a mesma fé. Por isso não passava pela cabeça de Abraão ver seu filho se casando com uma daquelas mulheres. Abraão sabia que um casamento errado poderia destruir a vida do seu filho. Por isso ele disse: vá buscar em outro lugar, procure para o meu filho um outro tipo de mulher. Meu filho precisa de alguém à altura da missão que Deus deu para ele. Não pode ser qualquer uma. Agora deixa eu te dizer algo. O jugo é uma peça de madeira que você coloca sobre dois animais, para que eles unam as suas forças em torno de um objetivo. Então, o jugo desigual é quando duas pessoas com tamanhos e medidas diferentes tentam se unir para alcançar a mesma coisa. Ou seja, jugo desigual é quando a diferença de tamanho pesa e força, e por causa disso, um fica mais sobrecarregado do que o outro. Jugo desigual não é só quando um é crente e o outro não. Jugo desigual acontece quando tem objetivos diferentes, valores diferentes, princípios diferentes, sonhos diferentes. Jugo desigual é quando a mesma peça não encaixa nos dois, e dessa forma um vai para um lado e o outro vai para o outro. E é justamente isso que Abraão não quer para o seu filho Isaque. É isso que Abraão está tentando evitar. Querido, para casar com os filhos de Noé, tem que entrar na arca. Para casar com os filhos de Abraão, tem que entrar na promessa. Agora me diz, para casar com seus filhos, pode mesmo qualquer pessoa? Para casar com seus filhos, pode qualquer um? Para casar com você, não tem critério, é qualquer pessoa. Deixa eu te dar uma dica. Busque alguém que ame a Deus. Busque alguém que ame profundamente a Deus. Busque alguém que tenha intimidade, comunhão com Ele. Busque alguém que vai te aproximar de Jesus, que vai te estimular na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque comunhão espiritual é o segredo para o casamento. A diferença entre Abraão e Ló é que Abraão tinha ao seu lado uma mulher de Deus. Ló não. Abraão teve sucesso em tudo que fez, Ló foi fracassado em tudo na vida. Ter do seu lado um homem de Deus ou uma mulher de Deus vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Por isso, pai e mãe, não aprove para os seus filhos uma pessoa que não compartilhe dos mesmos valores e princípios que os seus. E talvez você possa me dizer: mas quem sou eu para dizer alguma coisa para o meu filho? Quem sou eu para falar? Você é o pai, você é a mãe. Deus deu autoridade para você, e se você não fizer, você está pecando por omissão. Então dirija a vida do seu filho, pastoreie, discipule, aumente o padrão para que ele seja capaz de fazer uma boa escolha. E você que está procurando alguém, deixa eu te dizer algo: não se associe a alguém que não compartilhe da mesma fé que a sua, que não compartilhe dos mesmos objetivos, valores, princípios e sonhos. Converse com pessoas que fizeram isso no passado, escute o testemunho delas e você verá a consequência de um ato como esse. Por isso, não se associe a qualquer um, não se una a qualquer um. Deus tem um padrão, Deus tem um modelo, e você deve respeitar isso se você quer ter um bom casamento. A segunda característica que você deve observar, se você quiser você pode anotar, tem a ver com o trabalho. Versículo 15 diz: o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Olha que interessante, porque a segunda observação que o servo vai trazer tem a ver com o trabalho. Ele encontra a Rebeca trabalhando. O texto diz que Rebeca não só trabalhava, como se mostrava uma grande trabalhadora.
Porque o servo chega perto dela, pede um pouco de água para ele beber, e ela não só prontamente lhe dá a sua água, como também oferece água para todos os seus camelos. Queridos, sabe mais ou menos quantos litros de água um camelo bebe? Mais ou menos 180 litros. Ela está se oferecendo para saciar a sede de 10 camelos. Quanto tempo você acha que Rebeca passaria ali dando água para aqueles animais? Você acha mesmo que um preguiçoso ofereceria para alimentar tantos animais de maneira gratuita, ainda mais para um desconhecido? Claro que não. Percebe, com uma atitude simples, Rebeca se mostra uma mulher trabalhadora. E essa é a segunda dica que eu tenho para te dar. Quando você for escolher alguém, não escolha alguém preguiçoso. Não escolha alguém que não goste de trabalhar, alguém que não esteja trabalhando. Provérbios 12:11 diz: termine primeiro o seu trabalho, deixe a lavoura pronta, depois você vai constituir uma família. E no Éden não é diferente, no padrão que Deus estabeleceu. Primeiro Deus deu para o homem a sua presença, depois deu para o homem trabalho, e só depois deu uma família para ele. Porque relacionamento conjugal não é lugar de gente preguiçosa. Namoro, noivado e casamento é para gente que gosta de trabalhar. Sabe por quê? Porque cuidar de uma pessoa exige esforço. Cuidar de uma casa exige dedicação. Cuidar dos filhos exige esforço. Sustentar uma família exige muito trabalho. Casamento dá trabalho. Casamento não é para qualquer pessoa, é para gente madura, é para gente que cresceu. Casamento é para gente grande. Ou seja, se a pessoa que você está se associando, ela não gosta de trabalhar, não pense que ela pode mudar com o tempo, porque talvez não vai mudar, e aí você não vai poder falar: mas eu não sabia. Observe se ela é uma pessoa que gosta, se ela é uma pessoa trabalhadora. Observe, a pessoa é compatível espiritualmente com você, ela tem os mesmos valores e princípios que os seus, ela compartilha da mesma ânsia pelo trabalho, a mesma vontade de trabalhar. Antes de dar um passo, antes de assumir um compromisso, primeiro observe. Terceira característica, anote aí se você quiser, tem a ver com a família. Versículo 15, parte B diz: ela é filha de Betuel, filha do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Queridos, sabe por que você tem que observar a família e tem que observar bem? Porque uma filha que é rebelde em casa, ela tem tudo para ser uma esposa insubmissa. Um filho que agride a mãe verbalmente em casa tem tudo para ser um marido agressor. Por isso, observe a relação familiar. O menino mimado em casa vai tentar encontrar uma esposa para mimá-lo. Ele vai fazer de tudo para tentar transformar sua esposa em uma mãe, em uma empregada. Uma menina que não ajuda a sua família, que não ajuda a sua mãe nas tarefas da casa, não será uma esposa dedicada ao lar. Por isso, observe a relação familiar. O servo, ele não só observa, como ele vai para a casa de Rebeca, ele passa tempo com a família de Rebeca, observando cuidadosamente as relações familiares. E aqui eu te digo, mais do que observar a família do outro, observe a sua também, e melhore o que você pode na sua vida, pois você também precisa ser um bom partido para outra pessoa. E aqui, atenção pais, não eduquem os seus filhos para serem dependentes do outro, eduquem os seus filhos para cuidar do outro, é diferente. E aqui eu encerro a terceira característica. A quarta característica tem a ver com a integridade, versículo 16. Rebeca é muito bonita, ela tem a idade para casar e ela é virgem. Querido, é interessante ver o destaque que o servo vai fazer em relação à beleza de Rebeca, porque ele traz isso com muita intensidade, dizendo: Rebeca é muito bonita. E sabe por que ele diz isso? Porque Sara havia aumentado o padrão. A Bíblia diz que Sara, mesmo com a idade avançada, ainda chamava atenção por onde quer que ela andava. O padrão era muito alto e o servo sabia disso. Quando o servo viu Rebeca, então, ele deve ter pensado: meu senhor Isaac vai ficar feliz. Ela é tão bonita quanto era a mãe dele, Sara. O servo também diz, repare isso, ela tem a idade para casar. Ou seja, ela não só é bonita fisicamente, mas ela é bonita emocionalmente, ela tem maturidade.
E além da beleza física e emocional, ele está dizendo ela também é virgem, ou seja, ela também tem beleza espiritual. E eu sei que hoje quase ninguém casa virgem, inclusive dentro da própria igreja, mas esse é um dos grandes erros do cristão. Porque o cristão sabe que a família é algo poderoso que Deus fez na terra, é algo maravilhoso, é algo intencional, é o padrão do céu na terra, e que o diabo faz de tudo para tentar destruir a família. Portanto, transar antes do casamento é o mesmo que você já entrar para o casamento doente. E quem começa errado dificilmente terminará certo. Querido, um casal só entenderá a plenitude do casamento e do sexo se eles respeitarem os processos. Por isso, você que ainda não transou, deixa eu te perguntar uma coisa, pensa um pouco, o que é que você acha que vale mais a pena? Transar antes do casamento? Se sentir sujo, imundo, desvalorizado, saber que você está distante de Deus em pecado e entrar no casamento doente, ter relações sexuais com comparações, sem pureza, o que você acha que vale mais a pena? Ou se guardar para o casamento, entrar no casamento puro, aprender tudo com o seu cônjuge, experimentar de uma relação íntegra, de uma relação verdadeira, de uma relação pura, experimentar a bênção que Deus tem para o sexo. O que você acha que vale mais a pena? Me diz. Por isso, não se prostitua, não se venda pelo prazer rápido e imediato, não vale a pena. O sexo é um presente de Deus para o casamento, o sexo é algo transcendente, algo maravilhoso de Deus para o casamento, e talvez você só entenderá o que eu estou dizendo se você respeitar os processos. Agora, você que já transou antes do casamento, o que eu posso te dizer é: se arrependa. Se arrependa, muda de atitude, peça a Deus que tenha graça e misericórdia sobre a tua vida, para que você possa entender a bênção de Deus, para que você possa desfrutar da intensidade do casamento e da relação sexual entre marido e mulher. Até aqui tudo bem? Querido, olha só, o servo buscou alguém que correspondesse ao padrão que Abraão estabeleceu, e que estivesse também no mesmo patamar de Sara, e que também agradasse Isaac. Ou seja, quem estabelece o padrão e coloca os níveis são os pais. Agora eu te pergunto, qual é o padrão que você está estabelecendo para a sua família? Qual é o padrão de homem que você estabeleceu para entregar a sua filha? Qual é o padrão de mulher que você estabeleceu para entregar o seu filho? Pergunto isso porque quem estabelece o padrão são os pais. O texto diz: ela tem beleza física, ela é bonita. Ela tem beleza emocional porque ela é madura. E ela tem beleza espiritual porque ela é virgem. Por isso ela é íntegra. Ou seja, ela é inteira, ela é completa. E é uma pessoa assim que Deus tem para os seus filhos. É uma pessoa assim que Deus tem para você. Muitos, eu percebo que depois que o tempo passa, fica tentando entender com a cabeça aquilo que decidiu no coração. É verdade ou não é? Meu Deus, mas por que eu fiz isso? Meu Deus, mas por que eu escolhi essa pessoa? Meu Deus, mas por quê? Mas essas pessoas talvez nunca vão conseguir entender o que levaram ela para esse caminho, porque o coração é cego e enganoso. Então a melhor coisa a se fazer é escolher com a cabeça, é escolher com a razão, porque é mais fácil o coração entender aquilo que foi escolhido com a razão, do que a cabeça entender aquilo que foi escolhido na emoção. E deixa eu te dizer mais, a beleza atrai, o conteúdo mantém, mas o que sustenta é a espiritualidade, o que sustenta é a aliança, porque a beleza com o tempo se vai, o conteúdo com a velhice a gente perde, a gente esquece, mas é a aliança que faz o casamento permanecer. A quinta característica é a generosidade, versículo 17. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, me dê um pouco de água para que eu possa beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela. Baixou o cântaro do ombro e lhe deu água para beber. Depois que lhe deu água, disse: agora tirarei água para seus camelos, até que eles estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro do bebedouro e correu de volta ao poço, a fim de tirar água para todos os seus animais. Querido, olha só, presta atenção aos detalhes.
O servo pediu um pouco de água para ele, não pediu para os animais, ele pediu um pouco de água. Uma pessoa mesquinha mal teria atendido o seu pedido, ou seja, ela já demonstra ser uma boa pessoa, parando, ouvindo, conversando, dando atenção. Só que mais do que atender o seu pedido, ela está se oferecendo para saciar a sede também dos seus camelos. Olha o que ela diz: eu vou dar água para eles até que eles estejam saciados e satisfeitos. Querido, sabe por que o servo procurou uma pessoa generosa? Sabe por que uma das características é a generosidade? Porque não há lugar onde precisamos exercer mais a generosidade do que no casamento. Não há lugar onde a gente tem que oferecer mais a generosidade do que numa família. E quem não aprende a ser generoso antes de se casar vai ter dificuldades no casamento, porque eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Eu não caso para que eu tenha, eu caso para que o outro tenha, eu caso para compartilhar. Na família o tempo todo nós entregamos, nos doamos, nos sacrificamos. O maior amor é aquele que oferece a sua vida. Por isso, antes de qualquer coisa, observe se a pessoa é mesquinha ou se ela é uma pessoa generosa. Isso vai fazer toda a diferença no dia a dia da família. A sexta característica é a submissão, versículo 28. A moça correu para a sua casa e contou tudo à sua família. Queridos, essa cena é maravilhosa, porque Rebeca, ela está entendendo o que Deus está fazendo. Só que ela não se precipita, ela não toma a decisão sozinha. Ela corre para a sua casa e ela vai contar tudo para a sua família. Porque o casamento não é uma decisão que a gente toma de maneira isolada, mas é uma decisão que a gente envolve as famílias. A submissão de Rebeca à sua família mostra o quanto essa mulher tem potencial para ser uma boa esposa. Porque submissão é tudo, é um valor inegociável. O homem tem que ser submisso a Deus e a esposa submissa ao seu marido, porque a submissão precede a bênção. José foi submisso o tempo todo e Deus o abençoou com o governo do Egito. Davi foi submisso o tempo todo e Deus o abençoou com o reino de Israel. Por isso, quando o servo percebe a submissão de Rebeca, ele tem certeza, ele tem convicção, ela é a mulher certa, ela é a esposa ideal. Portanto, antes de assumir um compromisso, observe a submissão que essa pessoa tem em relação a Deus, em relação à sua família, em relação às autoridades e às lideranças locais. Submissão tem que ser um valor inegociável. A sétima característica que o servo observa é a coragem. Versículo 57, pois bem, disseram eles, nós chamaremos Rebeca e nós pediremos a opinião dela. E eles chamaram Rebeca e perguntaram para ela, você está disposta a ir com este homem? Ela respondeu, sim, eu estou. Querido, a essa altura do campeonato, Rebeca está entendendo tudo. Rebeca está entendendo o que Deus está fazendo. Só que, mesmo sabendo que Deus está na jogada, que Deus está na parada, ela poderia ter medos e ela não poderia ter dado esse passo de fé. E é exatamente isso que acontece com muitos. O medo de deixar pai e mãe, o medo de sair de casa é maior do que a coragem. E por causa disso, muitos não saem. Por isso a coragem de Rebeca, ela nos chama atenção, ela nos impressiona. E deixa eu te falar mais, é isso mesmo, para casar tem que ter coragem. Porque o casamento não é para nossa felicidade, o casamento é para nossa maturidade, o casamento é uma lixa espiritual, é para a gente crescer, é para a gente aprender o que é o verdadeiro amor. A oitava característica, anota aí, a bênção dos pais, versículo 60. Na hora da partida, abençoaram Rebeca dizendo, nossa irmã, que você se torne mãe de milhares, que seus descendentes conquistem as cidades de seus inimigos. Querido, ter a bênção dos pais é algo extremamente importante. Todo filho almejava ser abençoado pelo seu pai e pela sua mãe. Só que infelizmente esse costume, essa prática tem sido deixada de lado cada vez mais. E hoje os pais não mais abençoam seus filhos no nome de Deus. Agora, observe isso, não saia da sua casa, não tire alguém da casa se vocês não tiverem a bênção dos pais. Agora, pais, também não criem os filhos para vocês, criem para Deus.
E se é de Deus, se Deus está guiando, se Deus está direcionando, abençoa, não retém, compartilha, entrega, abençoa o caminho deles. Sabe por quê? Olha o resultado, verso 63. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu os camelos se aproximando. Esse versículo está falando de Isaac em relação a Rebeca. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, ela desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com um véu. Depois o servo contou para Isaac tudo o que havia acontecido. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou a sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que a sua mãe havia morrido. Querido, presta atenção aos detalhes. O que Isaac estava fazendo no campo? O texto diz que ele estava orando. Ele estava tendo um tempo com Deus. Rebeca encontrou Isaac orando. Eva encontrou Adão orando. A família de Noé o encontrou sendo um homem justo, íntegro e andando com Deus. Aqui não é diferente. Rebeca encontra Isaac orando, e Isaac encontra Rebeca em completa obediência ao chamamento de Deus para a vida dela. Agora eu te pergunto, como não dá certo? Como não dá certo? Eles se casam e a partir daquele momento Isaac assume como sucessor de Abraão e Rebeca assume como sucessora de Sara. Por quê? Porque Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com famílias. Para fechar, para a gente terminar, eu quero trazer algumas ações práticas para você. E a primeira ação é ore. Abraão orou, o servo orou, eles pediram sinais, eles pediram direção, eles conferiram a Deus o sucesso da missão. Ora! Quando eu conheci a Keila, no mesmo dia eu comecei a orar, e eu orei por ela vários dias, vários meses, orei e jejuei, pedindo a Deus que ela fosse a minha esposa. Ore! A segunda coisa que você tem que fazer é observar em silêncio. Não seja precipitado, primeiro observe. Repare que o servo não tem pressa, ele não pula as etapas, ele investe tempo observando. E por que você deve observar? Porque todo mundo é legal no WhatsApp, todo mundo é legal no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, todo mundo é agradável no primeiro momento. Por isso, observação leva tempo. Observe a relação familiar, observe a estrutura emocional, como a pessoa reage a problemas, como ela lida com as suas crises e conflitos. Observe. E deixa eu te dar uma grande dica, presta atenção, porque essa dica pode livrar você de muito sofrimento desnecessário. Namoro não é estratégia de evangelismo. Namoro não é tempo de conhecimento. Namoro não é um lugar para você experimentar e fazer testes. Por isso, nunca namore ninguém para evangelizar. Nunca namore para testar e nem para conhecer a outra pessoa. Só namore depois que você conhecer e saber quem o outro é e ter convicção de que aquela é a pessoa certa para você. Isso vai evitar muito sofrimento desnecessário na sua vida, porque cristãos não namoram para conhecer, cristãos namoram porque conhecem, cristãos namoram porque têm objetivos e têm propósitos que são claros e muito bem definidos. A terceira dica é: tome uma iniciativa. Depois que você orou, depois que você observou, agora você vai tomar uma iniciativa. O texto diz que o servo pediu água, o servo levou presentes. Quem está sendo visto vai ter mais chance de ser lembrado, então tome iniciativa. E a quarta dica é: busque aprovação. O servo pediu a bênção dos pais, a filha pediu a bênção dos pais, busque aprovação. Sabe por quê? Para a gente fechar e terminar essa mensagem agora, as 3 maiores questões da vida são: quem é o meu Deus? Para onde meu Deus está me levando e com quem eu devo ir? Seu Deus, deixa eu te dizer, é Jesus Cristo. Seu Deus é Jesus Cristo. E Ele quer te usar para formar uma família para Ele. E a pessoa certa é aquela que compreende tudo isso. Amém? És a vida, és o amor,
que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Declare sua grandeza. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, fazemos o quê? Derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Declara aí no seu lar que toda a terra vai entoar a grandeza do nosso Deus. Creia no seu coração que Ele é rei sobre todas as coisas e que nada fugiu do seu controle. Declara isso. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Mais uma vez, bem forte, toda a terra. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande
teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Tem gente que escolhe melhor a roupa que vai vestir do que com quem vai se relacionar. Tem gente que passa mais tempo escolhendo o carro que vai comprar do que a pessoa na qual ele vai se entregar, do que ela vai se entregar. Por isso eu estou aqui para te mostrar, casamento é algo muito importante. As 3 maiores questões da vida é: quem é o seu Deus, para onde esse Deus está te levando e com quem você vai. Casamento é algo muito importante. Por isso, pai e mãe, não se preocupe e invista apenas na educação dos seus filhos. Isso é muito pouco do que você pode fazer em relação a eles. Você precisa investir para que os seus filhos conheçam a Deus, para que os seus filhos saibam qual é o propósito da vida deles e para que os seus filhos saibam escolher a pessoa que vai acompanhá-los. Pai e mãe, invista, discipule, eduque, caminhe com seus filhos para que eles façam as escolhas certas. E você que está procurando alguém para se relacionar, entenda isso, casamento é algo muito importante. Não tenha pressa. Primeiro, ore e ore muito. Segundo, observe e só dê um passo de fé, só tenha uma iniciativa quando você tiver convicção de que aquela pessoa entende quem Deus é, o projeto que Ele tem para a sua vida e que ela concorde e queira fazer parte disso. Casamento é muito importante, casamento é para a vida toda, casamento é um presente de Deus para a humanidade. Nós precisamos entender e levar a sério o que significa o casamento, amém? Eu quero aproveitar esse momento e eu quero orar por você que está casado, eu quero orar por você que é pai, por você que é mãe, mas eu quero orar por você que está à procura de alguém. Primeiro eu quero orar pelas pessoas que estão casadas. Deus, eu quero colocar cada casamento aqui representado diante do Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor que envie o Teu Santo Espírito a cada lar, a cada família, a cada casamento, que o Senhor venha restaurar, Pai, a identidade do padrão do céu nesse casamento, que o Senhor venha ensinar esses casais, ó Pai, a obedecer a Tua palavra e a cumprir os princípios da palavra na vida conjugal. Restaura, Deus, o amor verdadeiro, a entrega, o sacrifício, a submissão. Restaura na vida desse casal a fidelidade, libera perdão, ensina a perdoar. Restaura, Pai, o Senhor é o maior interessado nesse casamento. Faz um milagre para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E é por isso que eu oro em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você que é pai e mãe, por você que tem filhos e eles ainda não estão encaminhados na vida. Eu quero orar para que Deus use vocês de maneira sobrenatural. Pai, eu quero colocar aqui os pais, eu quero colocar aqui os filhos, eu quero pedir ao Senhor uma bênção sobre a criação e a educação desses filhos. A Tua palavra diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar. Que nós possamos não apenas apontar a direção, mas que nós sejamos pais que caminhem com os filhos a partir de um exemplo, de uma inspiração da vida, e que o Senhor possa nos despertar a oferecer para os nossos filhos muito mais do que uma educação momentânea, mas oferecer para eles a vida eterna, oferecer para eles o propósito, oferecer para eles, ó Deus, critérios para que eles possam escolher uma boa pessoa para estar ao lado deles. E é por isso que eu oro em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar por você que está à procura de alguém. Quero convidar você a orar com fé comigo. Deus, nós queremos Te agradecer primeiro porque o Senhor nos fez. Nós queremos Te agradecer porque nós somos amados pelo Senhor, porque antes da gente existir o Senhor já pensava em nós, o Senhor já sonhava conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos enche, o Senhor nos completa, o Senhor nos faz satisfeitos na Tua presença, Pai.
E que o Senhor possa, de maneira sobrenatural, Deus, mudar a nossa maneira de pensar, porque nós não estamos à procura de alguém que venha nos completar. Pelo contrário, nós estamos procurando alguém para que nós possamos, Deus, nos derramar como oferta, como sacrifício, para que nós possamos servir, para que nós possamos cuidar. Nós não estamos à procura de alguém para nos fazer feliz, mas nós queremos fazer alguém feliz. Por isso, Deus, mais do que colocar uma pessoa boa nos nossos caminhos, faz de nós pessoas boas para os outros, faz de nós um bom homem, uma boa mulher, Deus, para que nós possamos abençoar, cuidar, zelar, proteger, direcionar a vida do outro, Pai. Corrige primeiro a intenção e a motivação dos nossos corações, ajusta o nosso olhar, para que nós não sejamos levados a escolher de maneira carnal, mas sim de maneira espiritual, levando em consideração aos princípios que o Senhor tem para a relação matrimonial, que nós possamos levar em consideração os valores, o projeto, o propósito que o Senhor tem para a família, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está à procura de alguém, que o Senhor possa direcionar alguém, Senhor, que compartilhe da mesma fé, que compartilhe do mesmo padrão de vida, que o Senhor possa abençoar, para que essas pessoas encontrem alguém, e para que elas caminhem juntas em torno de um mesmo objetivo, e que juntos nós possamos formar uma família para Ti, porque isso é tudo que o Senhor quer, uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito, e que nós possamos ser filhos gerando família, filhos formando família, e é por isso que eu oro em nome de Jesus, amém. Nós não somos uma loja, nós não somos um shopping para você frequentar, para você consumir, nós somos uma família para você pertencer, para você fazer parte. A PIB-BH é uma mãezona que abraça, que acolhe. Nós somos a família de Deus e nós queremos cuidar de você. Por isso, se você está nos visitando aí online pela primeira vez, participando desse culto conosco, aqui embaixo tem o nosso número de WhatsApp. Manda uma mensagem se apresentando, a gente quer te conhecer e nós queremos começar de fato a caminhar contigo nesse intuito de sermos família. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Manda aqui uma mensagem para que a gente possa caminhar, amém? Se você pode, contribua, nos ajude dando um joinha aqui, um likezinho. Sabe, você pode assinar essa página, você pode compartilhar essa mensagem e dessa maneira você está sendo usado por Deus para que esse conteúdo possa alcançar muitos lares e abençoar muitas famílias. Para você é 1 segundo, mas para a gente vai fazer toda a diferença e para quem vai receber então vai ser extremamente abençoado. Então se você pode, deixe o seu like, assine o canal, compartilhe essa mensagem com outros amigos e familiares e dessa maneira você está nos ajudando na transformação da cidade. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, que vocês possam ter uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus e um domingo incrível. Que Deus abençoe vocês, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.